Mateus capítulo 6, verso de número 9, irmãos. Amém? Podem assentar, irmãos. Só até aqui. Hoje é um dia simbólico, onde se comemora o Dia dos Pais. Sabemos que o Dia dos Pais e das Mães são todos os dias, mas separar um dia para fazer uma homenagem aos pais, como também às mães e outras homenagens que nós temos. E nesse dia que nós procuramos comemorar o Dia dos Pais, homenageando, quero falar a respeito da paternidade, que é propício para esse momento, para essa ocasião. E lemos aqui o texto em Mateus, onde Jesus Cristo ensina aos discípulos se aproximar de Deus como filho e a chamá-lo de Pai Nosso, garantindo para seus discípulos esse direito que antes nós não tínhamos. Deus, Ele é Pai. A Bíblia diz que o Senhor nos criou, Ele nos gerou, Ele nos formou do pó da terra. O salmista Davi, no Salmo 139, diz que o Senhor formou ele no ventre da sua mãe. Então nós sabemos que Deus, irmãos, Ele nos deu a vida, e Ele é nosso Pai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a nos aproximar de Deus com essa confiança de que Ele é nosso Pai. João diz que todo aquele que creu nele deu direito de serem chamados filhos de Deus. Paulo diz que nós recebemos o Espírito de adoção, a qual clamamos Abba Pai. Então Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não só nos criou, mas Ele também nos sustenta. É Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que cuida, é Ele que protege de nós. Lembramos que depois que Deus criou, formou o homem do pó da terra, em Gênesis no capítulo de número 2, verso 7. No capítulo de número 2 e o verso de número 15, 16, a gente vê que Deus, Ele vai prover alimento para o homem, para sustentá-lo. E também Ele vai dar seu mandamento, sua palavra, para proteger o homem. Então Deus, Ele é um Pai, queridos irmãos, generoso, é um Pai zeloso, um Pai cuidador. E nós podemos nos achegar diante dEle justamente com essa confiança que Ele é o nosso Pai. Porém, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus, ao nos criar, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. E é interessante que a paternidade, ela traz justamente a característica da imagem de Deus. Ou melhor, a imagem de Deus tem as suas características na paternidade. E vemos como Deus, Ele estabelece justamente esta paternidade, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e o verso de número 27, o Senhor, quando Ele criou o homem, o Senhor disse que o homem deveria ser fecundo, ele deveria ser fértil, ele deveria crescer, ele deveria reproduzir, ele deveria procriar, ele deveria povoar a terra.
Então vemos como Deus ele estabelece, ele revela e também estabelece a paternidade na criação do homem. Quando ele cria o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, a paternidade, justamente, queridos irmãos, é uma das características da imagem de Deus no homem. E o Senhor mesmo nos mostra isso, ou seja, Deus, ele transmite a sua característica, a sua essência na imagem do homem. Quando ele cria o homem, ou melhor, quando ele cria o homem à sua imagem, ele transmite a sua essência para o homem, essa característica que é a paternidade. Porque o Senhor ordenou que o homem, ele fosse fértil, que ele fosse fecundo, que ele crescesse, que ele povoasse toda a terra. Então a paternidade é algo que Deus ele passou para o homem ao criá-lo, né? E nós sabemos que a imagem de Deus no homem é reproduzir justamente os atos e feitos de Deus. É como se fosse uma sombra de Deus. Então nós agimos também conforme o nosso Deus, e ele justamente propôs isso ao criar o homem do pó da terra. E ele, ao criar o homem do pó da terra, ele transmite justamente a sua imagem para o homem. E ele também, queridos irmãos, ordena que o homem, queridos irmãos, exerça a sua paternidade. Então a paternidade é algo que nós precisamos refletir e também zelar por ela. E lembrar que é um dom de Deus para nós, não só um dom, mas também um privilégio. Porque às vezes nós achamos que a paternidade é uma bênção, mas não entendemos realmente, queridos irmãos, o que ela significa, nem a responsabilidade exatamente que ela traz para nós. Pensamos que simplesmente nós devemos gerar filhos e educá-los, alimentá-los, mas nós observamos que é algo mais profundo do que isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus e observamos o que é que Deus ele pretende com a paternidade, quando ele nos gera conforme a sua imagem e semelhança. E nós precisamos estar conscientes disso como pai. Porque de acordo com o que nós vamos aprendendo de Deus, o significado da paternidade, nós vamos procurar agir conforme a vontade de Deus para os nossos filhos. Porque Deus gera filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. É interessante que o homem também, ele vai gerar filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Gênesis e veja o que realmente a palavra de Deus nos diz. Quando Adão, ele gerou filhos conforme a imagem e semelhança de Deus. O capítulo 5, verso 1 diz: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher criou. Quando foram criados, eles o abençoou e o chamou homem. Então, vemos como Deus, ao criar o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, nós vemos também que o homem vai criar filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia nos diz que Adão gerou filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas o que é interessante nós observarmos também, queridos irmãos, na imagem de Deus, e como a paternidade ela está relacionada a outras características da imagem de Deus no homem, como por exemplo o governo. Acabamos de ler aqui em Mateus, no capítulo de número 6, aonde Jesus Cristo ele nos ensina a orar ao Pai, a orar Deus, chamando Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Observa como a paternidade ela está justamente relacionada ao governo de Deus. Nós nos aproximamos de Deus como filhos, mas lembramos que esse Pai, queridos irmãos, ele é soberano. Sabemos que esse Pai, ele é santo e ele está além de tudo e de todos. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos aconselha a orar a Deus justamente dessa maneira. E nós precisamos entender claramente o significado da paternidade na visão de Deus e não na nossa própria visão, porque já vi pessoas, queridos irmãos, considerar a paternidade de Deus de uma maneira tão superficial. Ele coloca a relação dele com Deus como a relação dele com o filho, como se ele fosse justamente o modelo e o exemplo de paternidade e de relacionamento com o filho, e não ao contrário. E uma pessoa disse para mim justamente o seguinte: olha, eu tenho Deus não só como pai, mas como amigo, que nem eu e o meu filho. Mas nós estamos enganados, porque Deus, ele é pai, mas ele não é pai igual a nós. Ele é o modelo perfeito de paternidade. Então, Deus não é aquele tipo de pai que atende todos os caprichos e faz todas as vontades dos filhos. Nós estamos enganados com isso, porque as pessoas pensam que ser pai é justamente agir conforme o padrão mundano, o padrão deste mundo, o conceito deste mundo, aonde muitas vezes o pai não tem autoridade, não tem força nem poder para, queridos irmãos, governar o seu filho, para orientar o seu filho. E tem filhos que muitas vezes desrespeitam os seus pais. Tem filhos que desobedecem ao seu pai, e o pai não tem força muitas vezes para repreendê-lo. Leva muitas vezes a malcriação do filho, né, de forma leviana, irmãos, sem realmente exigir um respeito do filho. E nós estamos realmente enganados a respeito da paternidade. Ele não é pai como nós somos, que os nossos filhos faz o que bem entende, e nós muitas vezes relevamos aquilo que nossos filhos fazem. Nós devemos tomar cuidado com isso, e precisamos ensinar para nossos filhos desde pequeno, queridos irmãos, a respeitar. Devemos ensinar para nossos filhos que nós somos autoridades e governo. Nós devemos ensinar nossos filhos a nos respeitar, a falar conosco, queridos irmãos, com respeito, não como ele muitas vezes conversa ou fala com seus amigos. Porque às vezes o filho trata o pai como ele trata os seus colegas e amiguinhos da rua. Mas Deus não é esse tipo de pai. Nós precisamos entender que Deus, ele é santo. Precisamos entender que ele é soberano, que ele é Senhor. E nós somos filhos, nós somos criaturas, nós somos servos. E devemos nos dirigir a Deus com respeito, e precisamos seguir o exemplo e o modelo de Deus como Pai, e educar e ensinar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus, queridos irmãos, nos ensina em sua palavra. Nós, como filhos de Deus e como pais, devemos reproduzir justamente os atos de Deus e as palavras de Deus para os nossos filhos. Precisamos fazer assim, porque nós temos justamente a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou com essa característica de paternidade, quando Ele nos deu justamente a sua imagem. E nós não podemos, queridos irmãos, brincar com a nossa paternidade. Precisamos levar a sério. Então observamos que
A paternidade, ela está relacionada com outras características da imagem de Deus, como o governo, como sacerdócio. E a palavra de Deus nos diz isso. Nós, como pais, nós somos mestres de nossos filhos. Nós somos educadores de nossos filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos o que é certo, o que é verdadeiro, o que é moral, o que é bom, o que é justo, o que é perfeito. Nós, como pais, precisamos ensinar todas essas virtudes, todas essas coisas para nossos filhos. Nós precisamos entender que nós também somos mestres, e como mestre nós falamos a palavra de Deus, nós instruímos os filhos justamente no caminho de Deus, porque só um filho de Deus pode gerar filhos conforme a imagem de Deus. Só quem é filho de Deus pode gerar filhos conforme a imagem de Deus. Por quê? Porque ele ensina a palavra de Deus. Deus, quando criou Adão, deu justamente a sua palavra, deu as suas ordenanças para ele cumprir. Deus também nos dá a sua palavra. Quando Deus salvou Israel do Egito, lembrando que logo na Páscoa ali, Deus diz no capítulo 12 de Êxodo, que os pais devem fazer isso e ensinar os seus filhos. Aquele culto que Israel prestava para Deus, os pais tinham, aqueles irmãos, que ensinar os seus filhos a adorar, a cultuar e a reverenciar a Deus. Os pais tinham por obrigações de ensinar toda a lei de Deus para seus filhos. Ele é um mestre. Ele é alguém que vai instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Então, só um pai que realmente é filho de Deus, ele vai gerar filhos conforme a imagem de Deus. Mas é uma coisa que nós temos falhado como pai, porque a Bíblia diz que nós devemos, primeiro, ouvir a palavra de Deus e obedecer, nós pais. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, aqui no capítulo número 6, a partir do verso de número 1, e veja o que Deus nos diz em sua palavra. Deuteronômio capítulo 6: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhe ensinassem, para que vocês cumpram na terra para que a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenha vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendam na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grande e boa cidade que vocês não construíram, com casa cheia de tudo que
há de melhor, de coisas que vocês não produziram, como cisterna, que vocês não cavaram, com vinhas e oliveira que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Deus recomenda que os pais guardem a palavra de Deus em seus corações, e ensine a palavra aos seus filhos. Então o pai, como mestre, ele é aquele que vai dar justamente o exemplo. Ele vai guardar a palavra de Deus e ele vai ensinar a palavra de Deus. Seu filho vai aprender a palavra de Deus vendo seu pai fazer e ouvindo seu pai falar a palavra de Deus. E o interessante é que através da lei de Deus, o homem, o pai, ele vai reproduzindo justamente as ações de Deus. Ele vai sendo justamente a imagem e semelhança de Deus quando ele obedecer a palavra, quando ele guardar a palavra do Senhor e quando ele ensinar a palavra para os seus filhos, ele vai estar justamente reproduzindo as ações de Deus. Então o pai é um mestre que ele forma o filho, e ele forma o caráter do filho, a natureza do filho, o ser do filho, a imagem e semelhança de Deus, e ele faz isso através da lei. Então nós não podemos negligenciar esse ministério, que muitas vezes nós terceirizamos. Antigamente, hoje nós temos escola dominical para as crianças, temos trabalhos de ensinamentos para a criança, mas antigamente, queridos irmãos, os pais que iam justamente se juntavam para adorar a Deus, para aprender a palavra, e aquilo que ele aprendia, aquilo que ele ouvia na congregação, na sinagoga, na assembleia, ele chegava em sua casa e ensinava tudo aquilo para o seu filho. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele guardou no coração, ele ensinava para seus filhos. E nós não fazemos isso. Nós não ensinamos nossos filhos, nós negligenciamos. Então nós transmitimos a imagem de Deus para nossos filhos através da sua palavra. Obedecendo a palavra, ensinando a palavra, nossos filhos vão ouvindo a palavra e ele vai justamente sendo modelado pela palavra. Nós vamos orando, nós vamos ensinando, e nós não podemos justamente negligenciar esse ministério, porque o mundo está justamente aí para ensinar coisas erradas para nossos filhos, para desviar nossos filhos do caminho, para levar nossos filhos, queridos irmãos, para a perdição, para a condenação. O objetivo de Satanás é fazer com que nossos filhos venham profanar o nome de Deus, blasfemar do nome de Deus. E nós, como pais, devemos ensinar a palavra do Senhor. Nós somos mestres. Nós somos mestres. Nós devemos edificar a nossa casa com a palavra do Senhor. Nós precisamos edificar os nossos filhos, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Então a paternidade, queridos irmãos, é mais importante do que aquilo que nós pensávamos, e nós não podemos, queridos irmãos, desconsiderar isso. Mas a paternidade, ela está relacionada também ao governo, porque quando Deus criou o homem, que deu tudo para ele governar, ele estabelece esse governo, ele forma esse governo, justamente por meio da paternidade. Quando o homem se une à mulher, ambos se tornam uma só carne. Mas lembrando que Malaquias, no capítulo de número 2, verso 15, que de um só, de dois ele fez um só, para quê? Para gerar filhos piedosos para Deus. Malaquias está dizendo que quando Deus uniu o homem e a mulher, foi para que eles gerassem filhos piedosos para Deus. Esses filhos piedosos, queridos irmãos, eles devem ser criados conforme a imagem de Deus.
E é justamente que quando o pai, ele gera seus filhos, ele se torna justamente o líder, ele se torna o governante do seu lar, da sua casa. Ele vai governar a sua casa, ele vai justamente, queridos irmãos, estabelecer um governo, uma liderança. Seus filhos estarão ali, queridos irmãos, justamente para ser orientado, governado pelos seus pais. E nós vemos como Deus, ele falou isso para Adão, para que ele crescesse e multiplicasse e dominasse sobre a terra. Ele deveria povoar a terra deveria ser, queridos irmãos, cheia da imagem e semelhança de Deus, de homens com a sua imagem e semelhança. Esse é o objetivo do Senhor. Então, quando nós lemos a palavra de Deus aqui em Gênesis, nós vemos que Deus, ele estabelece esse governo. Quando Deus, ele no capítulo de número 2 e verso 24, quando Deus criou a mulher da costela do homem, que trouxe para o homem, ele disse: essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, portanto será chamado varoa, porque do homem foi tomado. Mas o objetivo de Deus é que os dois se tornassem um e procriassem, e formasse ali, queridos irmãos, um reino, uma dinastia, uma família. Lembramos quando Davi teve o interesse de edificar uma casa para Deus. Deus disse: você vai edificar uma casa para mim? Não, Davi, eu vou edificar uma casa para você, e o seu descendente edificará uma casa para mim. Deus estava falando o quê? Justamente de uma linhagem de descendentes que sairia justamente de Davi. A casa ali era os descendentes que Deus daria para Davi, e escolheria um desses descendentes para quê? Para edificar uma casa. Então, quando o pai de família, ele estabelece o governo, queridos irmãos, ele governa justamente em nome de Deus. O objetivo dele governar é governar em nome do Senhor. Ele governa para a glória de Deus, ele lidera segundo Deus. Então nós precisamos entender, queridos irmãos, o significado da paternidade. Ele governa com justiça, ele governa com verdade, ele governa com amor, ele governa com misericórdia. Irmãos, às vezes nós lembramos quando Deus sentenciou a mulher: e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a gente vê que depois da queda, o homem justamente começou a dominar a mulher, a querer forçar a mulher. E só que tem uma coisa, igreja, isso é uma grande verdade. Só que essa maldição é desfeita em nossa conversão a Jesus Cristo. A mulher, queridos irmãos, não quer mais dominar o homem, e o homem não quer mais dominar a mulher. Em Jesus Cristo, queridos irmãos, o propósito de Deus se estabelece. O homem ama a sua esposa e governa e lidera com amor, com justiça e verdade, e a mulher, por amor, se submete ao seu marido, ao seu esposo. Porque a gente fala, queridos irmãos, dessa maldição ainda no meio da igreja, mas isso não pode existir na vida de um esposo que foi convertido, que foi transformado por Deus. Ele deve cuidar da sua esposa, ele deve tratar bem a sua esposa, ele deve governar bem a sua casa, liderar bem. Parece que nós ainda estamos na maldição, parece que nós ainda não nos convertemos ao Senhor, e agimos como Adão, agimos como homem caído, e não segundo a Cristo.
que o homem deve dar a vida pela sua esposa, amá-la. Então o governo do Filho de Deus é um governo justo. É um governo justo. Ele governa, queridos irmãos, com justiça. Ele governa com amor. Ele governa com misericórdia. Ele governa com sabedoria a sua casa. Mas às vezes a nossa casa, queridos irmãos, é aquela confusão, aquela anarquia. O líder não organiza a sua casa. Os filhos desrespeitam os pais. O líder não caminha, não orienta os seus filhos na palavra de Deus, não exerce autoridade no seu lar. E tem filhos, queridos irmãos, que bagunça na casa dos pais crentes, usa droga, leva bebida, se prostitui. Antigamente, quando os filhos davam trabalho, meu irmão, a lei dizia que tinha que levar justamente na Assembleia dos Anciãos, e chegava lá, tinha que ser apedrejado. Era assim que se fazia. Deus repreendeu Eli porque não repreendia seus filhos, e Deus diz: vou matar Ofni e Finéias. E quando ele foi repreender, já era tarde demais. Eles não deram ouvido. Então nós, pais, nós precisamos honrar o nome do Senhor. Nós precisamos honrar o nome de Deus. Você não pode deixar sua casa ser bagunçada por filhos rebeldes. Ore a Deus, busque a Deus por ele, peça a Deus misericórdia por ele. Ensine a palavra do Senhor para ele, sente com ele na mesa, conforme aqui, e explique a palavra de Deus. Pare de ficar horas e horas em televisão, Netflix, em celular. Leia a palavra de Deus. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Procura remir o seu tempo, organizar o seu tempo, administrar o seu tempo. Separe tempos para as coisas de Deus no seu lar, porque a sua casa está sendo destruída, seus filhos estão sendo levados, e você e eu estamos de braços cruzados. É nosso dever ensinar para os nossos filhos, é nosso dever governar a nossa casa, governar nossos filhos. O pai, ele é um líder, o pai, ele é um governante, ele precisa estabelecer a ordem, o governo na sua casa, que está uma anarquia, está uma desordem. Não há hora para o almoço, não há hora para o jantar, não há hora nada para na sua casa, no seu lar. Não se ajudam mutuamente, explora. Às vezes deixa as coisas só para uma pessoa fazer. Não é justo. O que nós estamos fazendo não é justo. Precisamos, queridos irmãos, colocar ordem, estabelecer limites na nossa casa, governar e liderar a nossa casa segundo Deus. Então Deus, ele estabeleceu o governo paterno. Com a paternidade, o governo também é estabelecido. Mas o pai também, ele também é um sacerdote. Uma das coisas que às vezes nós não prestamos atenção é que quando Deus cria Adão e Deus planta um jardim, no capítulo 2 de Gênesis, verso 14, 15, Deus põe Adão no jardim para quê? Para que ele pudesse lavrar o jardim, trabalhar, servir lá no jardim, e para que ele guardasse o jardim. A linguagem que o escritor usa de guardar, de proteger, é a mesma linguagem que se era usado para o sacerdote
no serviço do sacerdote na casa de Deus. Ele tinha que manter a casa de Deus, o templo, ele tinha que guardar o templo para que nada de impuro entrasse no templo, para que nada contaminasse o templo. Ele era responsável por isso. Então o sacerdote, ele tem a sua casa como um santuário. Ele deve proteger, ele deve guardar a sua casa, para que nada de mal entre na sua casa, para que nada de maligno entre na sua casa. Ele precisa, queridos irmãos, zelar pela sua casa. Ele precisa, queridos irmãos, manter a pureza e a santidade da sua casa. Ele é um pai, mas ele é um pai sacerdote. Você lembra de Jó? Jó, irmãos, muitas pessoas leem Jó e não entendem aquele personagem. Ninguém entende muito o Jó. Mas quando você olha para Jó, queridos irmãos, ele é um tipo de Adão. Você vai ver que ele é um líder, ele é pai, ele é um líder, ele é um sacerdote. De manhã, o que Jó fazia pelas manhãs? Os filhos dele davam banquete, convidava os irmãos. Jó levantava de manhã e fazia o quê? Sacrifício. Ele intercedia: possa ser que meus filhos tenham blasfemado contra Deus. E ele fazia um sacrifício e ele intercedia pelos seus filhos. Jó, como sacerdote, se preocupava com a santidade de Deus. Ele se preocupava que seus filhos não blasfemassem do nome de Deus. Então Jó, queridos irmãos, fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. A gente não está preocupado que nossos filhos blasfemem de Deus, que nossos filhos, queridos irmãos, profanem o nome de Deus. Não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados com o caminho que nossos filhos estão tomando. Então, o pai de família, queridos irmãos, é um tipo de sacerdote. Ele é responsável por apresentar seus filhos a Deus em oração. Ele é responsável, é ele que vai interceder. É interessante que o pai, como sacerdote, qual era a função do sacerdote? Era um sacerdote, queridos irmãos, que entrava na presença de Deus, recebia a orientação de Deus, e o sacerdote era ele que revelava Deus para o povo. Era o sacerdote que revelava Deus para o povo. E por outro lado, era o sacerdote que levava justamente o povo até a presença de Deus, com a sua intercessão, com o seu sacrifício. Então ele era o mediador. O pai é o mediador entre Deus e o filho. Então o pai precisa revelar, como sacerdote, revelar Deus para seus filhos, revelar que ele é um Deus santo, que ele é um Deus puro, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus soberano, que ele, queridos irmãos, é um Deus que se ira, que ele é fogo. Devemos ensinar isso para nossos filhos como sacerdote. Ensinar para nossos filhos para não brincar com Deus, para não desobedecer a Deus. Nós devemos ensinar isso para nossos filhos. Nós somos uns sacerdotes. Precisamos manter a pureza no nosso lar, para que nada impuro entre na nossa casa. E nós precisamos orar ao Senhor e expulsar tudo que é profano, tudo que é maligno da nossa casa. E nós ficamos pensando por que há tanta indisposição espiritual, tanta fraqueza, porque não conseguimos orar, porque não temos mais vontade de estar reunidos em oração na igreja, porque não temos mais prazer em louvar o Senhor, porque não temos mais força para estar na presença de Deus. Aí a gente olha para o nosso lar e vê tantos altares, tantos ídolos, nós vemos tanta imundícia, tanta impureza em nosso lar, e nós nos envolvidos com tudo isso. Não nos preocupamos mais com o que nós ouvimos,
na TV, não nos preocupamos mais com o que nós vemos na TV. O salmista, ele pedia para que Deus colocasse um guarda na sua boca. Ele, em sua oração, dizia para Deus para não pôr coisas más diante dos seus olhos. E nós, como vamos adorar a Deus? Como vamos servi-lo? Como vamos ter a alegria da salvação, se estamos sobrecarregados de pecados? Como vamos ter força para buscar ao Senhor? Nós somos sacerdotes. Como Deus vai receber nossa oferta? Como Ele vai receber nossos sacrifícios de louvores? Como podemos nos apresentar a Ele com nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional? Como vamos nos apresentar ao Senhor se nós já vimos e ouvimos tudo que não prestava? Se o pecado roubou de nós a alegria da salvação, nos tirou a visão celestial, como vamos adorar o Senhor? Nós somos sacerdotes. É isso que a paternidade, queridos irmãos, ela é. A paternidade faz de nós um sacerdote. A paternidade está ligado a este ministério sacerdotal. Abraão oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos, orou, intercedeu até mesmo por Ló, seu sobrinho, orou, intercedeu por Ismael, orou, intercedeu por seu servo Eliezer. E nós estamos intercedendo por quem? Nós estamos orando por quem? Nós devemos nos preocupar, irmãos. Então o pai, como sacerdote, ele é responsável por guardar e proteger o seu lar, os seus filhos, proteger seus filhos das mentiras de Satanás. Nossos filhos vai para a faculdade, vai para a escola, vai para o mundo, e os professores estão lá, enchendo a cabeça dele com as ideologias, ensinando nossos filhos a serem comunistas, a defenderem as práticas imorais que o Senhor abomina. Estão lá na escola, ensinando para nossos filhos, e nós não procuramos saber. Meu filho sabe, a gente conversa todos os dias sobre isso. Já está começando a ler livro de filosofia, para conhecer a verdade, para conhecer a epistemologia, o conhecimento sobre a verdade, como se podemos conhecer a verdade. Está aí, estou nessa luta com ele. Um dia lê, o outro não, mas eu estou ali na pegada com ele. Quando lê, faço perguntas. Nas horas vagas, vamos para a tabuada, matemática. Procurando instruir ele, encher a cabeça dele do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, a saber argumentar, saber defender a sua fé. Mas nós não temos tempo para aprender, quanto mais para ensinar nossos filhos. Aí nossos filhos estão indo para a faculdade, e aí os nossos professores estão, enchendo a cabeça deles de coisas ruins, e nós pais estamos em casa, folgados. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127 diz que, como
flecha na mão do valente, assim são os filhos. Sabe o que é isso? O valente, quando ele pegava uma flecha, que o guerreiro, ele atirava a flecha na direção que ele queria, e a flecha é justamente na direção que ele queria. O Senhor está dizendo que assim é os filhos. Nós precisamos dar um norte para ele, nós precisamos, irmãos, ensinar o caminho para ele, precisamos mostrar o alvo para ele seguir. Nós precisamos fazer isso pelos nossos filhos. A paternidade é uma bênção de Deus. Ele compartilhou conosco, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e nos deu essas características de paternidade, de governo, de mestre, de sacerdote. Então nós temos tudo isso, irmãos. Precisamos manter a pureza do nosso lar, precisamos colocar tudo que é mal fora, tudo que é perverso, e nós precisamos pedir a Deus: Senhor, em nossas orações, me ensina a renunciar, me ensina a negar, a tomar a minha cruz e a seguir ao Senhor, a negar as suas vontades, os seus desejos, os seus caprichos. Ore para que Deus te liberte, irmão. Peça força a Deus, peça graça ao Senhor, dobre seus joelhos. Com certeza Deus vai lhe dar força, e aí a alegria da salvação voltará, haverá restauração, a sua fé será fortalecida, você vai ter prazer novamente em estar na presença de Deus, em estar reunido com os irmãos, em servir ao Senhor. Você terá prazer na palavra do Senhor, coisa que muitas vezes a gente vem aqui e não tem prazer, mas tudo isso vai mudar, irmãos. Se você orar ao Senhor com fé, pedir ao Senhor, buscar do Senhor, Deus com certeza Ele vai lhe encher do seu espírito, Ele vai te renovar, te fortalecer, e aí você voltará, queridos irmãos, a ter realmente aquela alegria da salvação no coração. Nós falamos dos pais, mas as mães também, queridos irmãos, podem fazer esse trabalho. Às vezes perguntamos assim: mas sou mãe solteira, ou dizer assim: mas o meu esposo não é envolvido com as coisas de Deus. Mas podemos ver na Bíblia, primeiro, as mulheres que geraram filhos, irmãos, pela graça e o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que as mulheres também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, verso de número 27, Deus criou macho e fêmea, à sua imagem e semelhança. Então a gente vai ver o conselho da mãe do rei Lemuel, em Provérbios, no capítulo 31, orientando o rei, aconselhando o rei, ensinando os caminhos do Senhor para o rei. A gente vai ver a mãe e a avó de Timóteo ensinando o caminho do Senhor para ele, formando Timóteo ali um homem de Deus. Então, até a nossas irmãs, queridos irmãos, que às vezes o esposo não é cristão, não está envolvido na obra, mãe solteira, pode gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, pode ensinar a palavra de Deus para os filhos. Então a Bíblia é repleta de exemplos de mulheres que pela oração, pela fé, gerou filhos à imagem e semelhança de Deus. Ana era estéril e Deus lhe deu um filho. Quem foi esse filho? Samuel, sacerdote, profeta, juiz em Israel. Olha a função. E não foi com ajuda, ela não teve esse filho com ajuda de seu marido, ela teve esse filho com a ajuda de Deus. Foi com a ajuda de Deus que ela teve esse filho. Com quê? Com oração, com fé, com perseverança. E o que ela fez? Ela tinha feito o voto, ela entregou o menino para Deus.
Ela entregou o menino para Deus. Muitas outras mulheres que não podiam ter filho, mas com oração e com fé, então ore pelos seus filhos. Ore, creia no Senhor, ensine a palavra de Deus para ele, porque o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vai iluminar o coração do seu filho. Ele vai fazer com que Cristo seja resplandecido no coração do seu filho. O poder do Evangelho vai transformar seu filho, vai gerar seu filho, vai tornar ele uma nova criatura. A gente bate nos filhos, a gente amaldiçoa, excomunga o filho, mas o filho continua rebelde. Por que você não muda de estratégia? Por que não muda? Não começa a orar por ele e com ele. Começa a ler a palavra de Deus com ele. Começa a instruir ele na palavra do Senhor. Quer ver seu filho uma bênção? Obediente? Segue os conselhos de Deus. Seja pais e mães segundo a imagem e semelhança de Deus. Ensine a palavra do Senhor para seus filhos e você verá que as coisas vão mudar, irmãos. Às vezes nós queremos dar muita coisa para nossos filhos, né? Nós damos roupa, nós damos brinquedos, quando temos condições damos moto, carros, apartamento, herança. Mas o que é isso exatamente? Quando a gente vai ver no final, nós não demos nada para ele, porque todas essas coisas se desfaz, se destrói. E o que demos para ele? Não demos nada para ele. Aí a gente pensa, eu sou um pai bom, amoroso. Passar a mão na cabeça de filho não é ser pai amoroso, é ser tolerante com os erros. Está criando para a sociedade um filho rebelde e mau caráter. Às vezes a gente vê os pais evangélicos colocam o nome dos filhos bíblicos, João, Pedro, Paulo. Aí você passa da esquina, Paulo está fumando maconha. Aí você liga a televisão, João assaltou um banco. É isso que acontece, irmãos. A gente coloca o nome dos nossos filhos, de homens honrados, que a Bíblia diz que este mundo nem é digno, não foi digno desses homens, mas nós não ensinamos a palavra de Deus para nossos filhos, só colocamos o nome. Em nome de Pedro é bonito, Pedro, discípulo de Jesus Cristo, Paulo, né? Isaías, Jeremias. Você vê muitos nomes bíblicos e a cadeia está cheia de apóstolos, irmãos. Mas não foi lá evangelizar, não. Eles estão lá porque estava pregando, não. Eles estão lá porque estava roubando. A igreja as cadeias estão cheias de apóstolos. E é triste isso, igreja. Amém, igreja? Que Deus os abençoe. Fiquemos em pé.